Uma das minhas maneiras favoritas de interagir com vocês que acompanham o meu trabalho é respondendo as perguntas de vocês, seja aqui no canal ou nas minhas redes sociais. E toda vez que eu peço para vocês me enviarem perguntas, tem uma que sempre aparece. Max, quais são os seus filmes Guilty Pleasures? Caso você não conheça esse termo, Guilty Pleasure é uma expressão em inglês que significa algo como prazer com culpa. Ou seja, aquela coisa que você gosta, mas que você tem vergonha de admitir que gosta. No mundo da cinefilia, um filme Guilty Pleasure seria aquele que você sabe que é muito criticado negativamente, aquele que todo mundo parece achar ruim, mas você curte o filme. Só que admitir isso seria uma vergonha, então você sente culpa por desfrutar de um prazer cinematográfico errado, entre aspas. E isso é algo que vocês sempre quiseram saber de mim. Quais filmes me dão vergonha ou culpa de admitir que eu gosto? Teve até uma vez, 4 anos atrás, que eu respondi isso, só que brincando, dizendo somente 2 palavras pra você, Nicolas Cage. Mas de lá pra cá eu continuei recebendo essa pergunta dos Guilty Pleasures o tempo todo, e quanto mais eu pensava sobre esse tema, mais eu sentia que eu não conseguia ter uma boa resposta. E recentemente eu entendi que isso acontecia porque, no fundo, eu deixei de acreditar na ideia de Guilty Pleasure. Só que claramente esse é um tema que interessa muito a vocês. Dá pra ver que uma grande parte do público do Entreplanos usa bastante esse termo do Guilty Pleasure. Por isso hoje eu quero fazer algo um pouco diferente do que vocês me pedem. Eu não vou falar de quais filmes eu classificaria como Guilty Pleasure. Em vez disso, eu acho mais importante a gente debater mais a fundo esse conceito. Até porque isso pode nos levar a reflexões importantes sobre como a gente debate cinema. Então, deixa eu explicar melhor por que eu não acredito em Guilty Pleasure. Sorry. Guilty pleasure. Quando a gente fala de Guilty Pleasure, o elemento mais chamativo é a tal da culpa. Mas de onde vem esse sentimento de culpa? Por que é que podemos sentir vergonha de gostar de um filme que todo mundo parece detestar? Obviamente, isso é muito enraizado no nosso psicológico. Como aponta Alan Jern em um artigo para o Psychology Today, isso tem tudo a ver com a nossa vontade de sermos aceitos socialmente. Se sentimos que estamos quebrando as regras sociais, muitos de nós podemos sentir vergonha ou culpa. E isso se aplica até mesmo no nosso consumo cultural. Se achamos que o socialmente aceitável é não gostar de um filme ou de uma série específica, mas nos vemos gostando dessa mesma obra, instintivamente pode vir essa tal culpa. Algo que pode ficar ainda pior graças a uma mentalidade que ainda é perpetuada por muita gente, a de que existe alta cultura e baixa cultura. Ou seja, que certas expressões artísticas ou certas obras são cultura inferior por não serem intelectualmente edificantes, entre aspas, ou coisa parecida. E se você cai nesse papo e depois se vê gostando do que alguns chamariam de cultura inferior, você também pode acabar se sentindo com vergonha. E isso tudo sem contar como o Guilty Pleasure se manifesta especificamente no mundo da cinefilia, no qual ainda tem muita gente perpetuando a ideia de que existem vereditos universais e objetivamente corretos para determinar se filmes e séries são bons ou ruins. E se você não concorda com essa avaliação objetiva, você está errado. Ou seja, a vergonha associada ao Guilty Pleasure vem de vários fatores diferentes. Só que quanto mais eu penso sobre isso, mais eu sinto que não faz sentido acreditar em Guilty Pleasure. Para começo de conversa, eu já não gosto da postura que a expressão Guilty Pleasure traz consigo. É como defende a Jennifer Zalai em seu ensaio para o The New Yorker. Segundo ela, o termo Guilty Pleasure faz 2 coisas simultaneamente. Ele diminui a obra em questão como inferior, ao mesmo tempo em que engrandece a pessoa que está falando dessa obra. É como se o termo Guilty Pleasure sinalizasse que somos o melhor de 2 mundos. Sofisticados o suficiente para saber que aquilo é um lixo, mas não snobs o bastante para rejeitar aquilo por completo. É uma ideia meio autoindulgente que trata a obra de arte em si com um certo tom de superioridade, sendo que é perfeitamente possível defendermos uma obra que consideramos imperfeita sem adotarmos uma postura de soberba. Think about what you're saying. Também é importante questionar os discursos problemáticos que dão tanta força à ideia do Guilty Pleasure. Por exemplo, aquela mentalidade que trata a apreciação fílmica como se fosse ciência exata. Apesar do que muitos defendem, não existe uma verdade objetiva sobre uma obra, não existe uma única opinião correta que você deve seguir.
porque a experiência do filme é única para cada espectador. Todo filme ganha um aspecto diferente em cada pessoa que entra em contato com ela, variando de acordo com os gostos, com as experiências e com as visões de mundo dessa pessoa. E sendo uma experiência tão subjetiva, não tem como você dizer que alguém está errado por ter gostado ou não de tal filme. Sim, muitas vezes podemos sentir apreensão sobre como os outros vão nos julgar por termos uma opinião diferente sobre determinada obra. Mas nessas horas, vale a pena deixar de lado esse medo do que os outros vão pensar e lembrar que não estamos objetivamente errados por gostar de algo que é detestado pelos demais. Inclusive, se a gente não tomar cuidado, essa vergonha pode nos desestimular a nos engajar num debate mais crítico sobre a obra. Algo que é muito ruim para quem quer ter conversas mais construtivas sobre filmes ou para quem tem vontade de fazer crítica cinematográfica. Como assim? Tá, imagina o seguinte cenário. Você viu um filme, gostou dele, depois descobriu que uma galera detestou esse filme e agora você sente uma pontada de vergonha por sua opinião não bater com a dos demais. Se você deixar essa vergonha te dominar, pode ser que você nem se sinta incentivado a refletir mais sobre o porquê de você ter gostado daquela obra. O que seria uma pena. Afinal, qual dessas duas opções é mais produtiva para quem quer desenvolver um olhar crítico de cinema? Simplesmente não admitir os seus gostos e ficar quieto porque você acha que você estaria errado, ou exercitar a sua argumentação defendendo os filmes que você admira. Nesse sentido, deixar a vergonha falar mais alto pode acabar sendo um tiro no pé. Sem contar que opiniões diferentes só ajudam a enriquecer o debate. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de ver é quando profissionais da crítica de cinema elogiam um filme que foi detonado por muitos outros críticos. Por exemplo, quando o Marcelo Hessel do Omelete elogiou muito o tão execrado 50 Tons Mais Escuros. Em vez dele sentir vergonha ou simplesmente classificar o filme como um guilty pleasure, o Hessel se engajou de verdade com aquela obra e desenvolveu todo um argumento para defender a visão dele. E esse tipo de cenário é muito bom porque pelo menos a pessoa está apresentando uma perspectiva diferente que é expressada de forma sincera e honesta. Não importa se no final das contas eu não concorde com a opinião daquela crítica. Se ela conseguiu pelo menos me fazer enxergar no filme algo que eu não tinha percebido antes, já valeu a pena ter lido essa opinião. E ele consegue fazer um filme que é mais ou menos dentro desse gênero, só que é estruturado como farsa. E, cara, é maravilhoso, é sensacional. E quer saber? Mesmo que você não tenha nenhuma aspiração a fazer crítica de cinema, talvez ainda assim valha a pena você deixar de lado a ideia de guilty pleasure. Principalmente se você ainda não rejeitou aquele papo de que certas obras são perda de tempo por não serem intelectualmente edificantes e, portanto, seria motivo de vergonha ter prazer em consumi-las. O problema dessa mentalidade é que o que pode parecer supérfluo e raso para uns pode ser edificante e significativo para outros. Afinal, a experiência causada por uma obra de arte é algo tão vasto, tão variado e tão particular que é impossível prever o que vai ou não vai ser edificante para os demais. Mas Max, e se eu estiver curtindo um filme ou uma série, mas eu mesmo admitir que aquilo não é edificante para mim? Claro, isso acontece o tempo todo. E mesmo assim, isso não é um problema. Porque senão a gente cai na armadilha do pensamento da produtividade constante. Ou seja, a ideia de que todos os momentos das nossas vidas, até mesmo o lazer, tem que ter um propósito maior, tem que ser dedicado a nos fazer avançar na vida de alguma forma. Isso é algo estudado por acadêmicos, inclusive. Em entrevista ao The New York Times, a professora de psicologia da Universidade do Texas, doutora Kristin Neff, disse: "Quando descansamos, achamos que deveríamos estar usando aquele tempo de forma produtiva para resolver problemas. Isso pode ser bom para a sobrevivência, mas não muito bom para a felicidade. E se for para simplesmente relaxar e ter um equilíbrio mental melhor, qual o problema de ver algo que você não considere intelectualmente desafiador?" Tendo dito tudo isso, eu quero deixar claras algumas ressalvas para que depois não me venham acusar de estar incentivando a galera com umas pilhas erradas de preguiça intelectual. Em primeiro lugar,
Quando eu digo pra gente não dar bola pra ideia de guilty pleasure, eu não estou incentivando que as pessoas fiquem acomodadas em suas bolhas de consumo cinematográfico. Eu não tô dizendo, esquece isso de guilty pleasure e fica aí assistindo só as mesmas coisas de sempre. Pelo contrário, quem acompanha esse canal sabe como eu faço questão de incentivar todo mundo a sempre explorar diferentes tipos de cinema, a ver filmes de várias épocas, de várias origens, de vários estilos. Percebeu a diferença? Dizer que você não deve se sentir culpado por gostar de um filme ou de uma série não é o mesmo que dizer que você só deve consumir aquilo. Equilíbrio e variedade são sempre muito bons. Em segundo lugar, quando eu sugiro negar o conceito de guilty pleasure, eu não tô dizendo, só ignora as críticas que os outros fazem às coisas que você gosta, finge que elas não existem. De jeito nenhum. Ter as nossas perspectivas desafiadas é muito importante. Se muitos criticam algo que você gosta, escute o que estão dizendo. Analise essas perspectivas e veja se elas mudam a sua opinião sobre aquela obra. Mesmo que você acabe concordando que o filme tenha sim pontos problemáticos, não vai ser o fim do mundo. Porque, pasmem, é possível a gente criticar negativamente aspectos de um filme e, ainda assim, gostar dele. Isso é normal e faz sentido. O que não faz sentido é sentir vergonha ou culpa por conta desse tipo de situação. É por conta disso tudo, então, que eu não acredito mais em guilty pleasure. Pra mim, vale muito mais a pena abrir mão da vergonha e tentar defender de forma sincera os filmes e séries dos quais eu gosto, mesmo que alguns deles sejam execrados por uma galera. E mesmo pra quem não trabalha falando de cinema, como eu, ainda vale a pena deixar pra trás a ideia do guilty pleasure. Porque talvez assim a gente possa deixar os nossos debates sobre cinema ainda mais ricos. Ou quem sabe a gente possa só chegar no fim do dia em casa e ir curtir o que a gente curte com 100% do prazer e 0% da culpa. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E galera, lembrando, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Com o Apoia-se você pode ajudar a gente a financiar o nosso trabalho todos os meses, e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem uma live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.